Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. O que nos faz semelhantes a qualquer outro ser humano? E o que nos faz diferentes de todos os outros, seres únicos? Como não fazer das nossas diferenças impossibilidades? Impossibilidade de compreensão, de colaboração, de coexistência. Como não anular quem só nós podemos ser, sem esquecer que somos também parte de uma comunidade humana? Acho que esse tema é muito relevante nesse momento que o Brasil está vivendo. Vem sendo muito discutida essa questão da diversidade e esse conceito de Morin, a diversidade somos todos nós. Eu acho que é alguma coisa para a gente refletir, né? E refletir nesse momento em que muitas instituições públicas e privadas estão sendo pressionadas a se tornarem mais diversas. E a gente está vendo isso no país inteiro, por força dos movimentos sociais, do movimento de mulheres negras, do movimento quilombola, indígenas, que se entendem, e as estatísticas nos trazem essas informações de que estão excluídos de vários espaços. Basta uma pescoçada para a gente observar muitos espaços, principalmente os de mais prestígio social, eles são exclusivamente brancos e grande parte das vezes masculinos. E entendo também que essa questão da diversidade, que é uma das riquezas brasileiras, né? Quer dizer, não só a diversidade ambiental, mas a diversidade humana, de religiões, de culturas, de fenótipos, de origem social, de raça. É uma diversidade que precisa ser incorporada em todas as dimensões da sociedade, né? E é só assim que a gente vai poder falar sobre o Brasil como um país democrático, um país onde a democracia é valorizada, porque é pressuposto da democracia a equidade, né? A voz de todos presente nas grandes decisões que orientam o país. E aqui eu me lembro muito de quando, no período principalmente mais próximo ao apartheid, a mudança, né, a derrubada do apartheid, como foi importante, né, se pensar numa humanização da sociedade, se pensar em solução em que os diferentes grupos, além de poder diagnosticar o tipo de violência que a sociedade da África do Sul viveu, mas também junto encontrar um caminho para a humanização daquela sociedade, encontrar a força vital que tinha sido muito impactada pelas situações de racismo e pelo próprio apartheid na África do Sul. Então, essa filosofia africana, o Ubuntu, que a gente traz frequentemente na nossa fala, para orientar um pouco o nosso caminho, ela diz respeito a uma comunidade, a uma coletividade buscando o caminho juntos. Todos nós ouvimos o tempo inteiro o que a gente vai deixar para os nossos netos, o que a gente vai deixar para os nossos filhos. Olha o que está acontecendo. A cada mês a gente ouve que o nosso meio ambiente está sendo destruído, das queimadas, né? No caso específico da juventude negra, a gente tem
assassinato de jovem negro a cada 23 minutos, e nós estamos o tempo inteiro falando sobre isso. E a gente tem tido chacinas, são 15, 20 pessoas assassinadas, e eu não sei de que maneira eles já dizem, então, assassinaram 20 bandidos, né? E a gente vê que aleatoriamente, mas não tão aleatoriamente assim, porque são a grande maioria jovens negros. Esse tipo de genocídio, ele não incomoda só a população negra, ele incomoda o brasileiro e a brasileira como um todo. Quer dizer, você vê esse grau de violência acontecendo nesse país, alguma coisa você tem que pensar sobre isso e fazer, e é coletivamente, né? Então, pensar a diversidade não é pensar só a diferença, é pensar, sim, a desigualdade, né? A diversidade, ela traz consigo essa questão das desigualdades. As políticas de desigualdade, elas nascem focadas na questão de gênero das mulheres e de negros, né? Mais ou menos por volta da década de 60, fora do Brasil, e ela vem se constituindo, né? Pela pressão dos movimentos sociais, movimento de mulheres negras, movimentos sociais em geral, apontando uma sociedade que, de alguma maneira, né, precisa ser mais humanizada, precisa ser capaz de contemplar os diferentes grupos que a compõem, e nos exige mudar muita coisa, mas, dentre elas, esse olhar político, esse olhar para o nosso cotidiano, que é muito individualista, né, que é cada um por si, né, que é o econômico para mim, né, é retomar mesmo o valor coletivo, é retomar mesmo a comunidade, é retomar mesmo o cuidado com a nossa casa, considerando o planeta a nossa casa, é retomar a contribuição tão fantástica que vem quando nós, mulheres, estamos na direção direção política de sociedades. Por exemplo, a gente tem várias pesquisas que mostram que quando as mulheres estão na liderança de prefeituras, de poder local, inclusive quando estão como parlamentares, e isso ocorre principalmente no continente africano, onde a gente tem um maior percentual de parlamentares femininas, nós cuidamos mais do meio ambiente. Então, nós fizemos falta nos lugares de decisão, aqui no Brasil, em todo lugar, nós mulheres negras, quilombolas, indígenas, nós fizemos falta em diferentes segmentos, pensando a legislação no judiciário, no executivo. Nós tínhamos que estar em todos esses lugares, né, para que a gente não tivesse à beira do abismo como estamos agora. Mas ainda há tempo, né? A supremacia da racionalidade sobre os valores democráticos, abrindo mão da honra, possibilitou a expansão do capitalismo ocidental. E a palavra de ordem é o êxito econômico, pessoal e individual. É desta maneira que a perversão tornou-se a forma privilegiada das relações humanas nas sociedades e nas suas instituições. Transformou os seres humanos em seres técnicos, em produtores e consumidores, transformando as relações sociais em relações entre mercadorias. Muito interessante os estudos que eu venho acompanhando muito, porque nós, na organização onde hoje eu sou conselheira, mas ela continua trabalhando muito, que é o CET, é uma organização que vem trabalhando muito com essa questão de desigualdade dentro de instituições públicas e privadas. Então, quando a gente vai olhar para a literatura, para o que se tem escrito sobre isso,
É muito comum aparecer hoje em dia um mal-estar que as diferentes dimensões dentro de uma prefeitura, de uma escola, dentro de uma organização pública ou privada, essa questão do mal-estar que as pessoas sentem, porque as relações são cada vez mais perversas, né? Então, esse conceito de perversidade, esse conceito de vale tudo nas relações, né? Esse conceito de um pragmatismo, de uma ideia de que para você se manter em lugares de prestígio dentro das instituições, seja lá uma empresa, seja qual tipo de instituição, você não tem que ter valores, principalmente valores mais humanitários, principalmente valores no campo da equidade, né? Então, tem uma pressão crescente. Onde cresce o mal-estar, também cresce buscas de saída, também cresce outro tipo de perspectiva, como, por exemplo, outro tipo de sociedade, né? Outro tipo de sociedade onde a gente possa recuperar os valores da convivência, a gente possa assegurar ambientes de trabalho mais justos, mais equânimes, onde a gente perceba que a nossa instituição reflete a sociedade onde nós estamos inseridas. Que nós temos ali mulheres, e mulheres negras, e mulheres indígenas, em todos os níveis, com a caneta na mão, tomando as decisões dentro da instituição. Então, o resgate dessas instituições é um pouco olhar para elas como instituições que têm uma história, né, dentro do país. Um país de pouco mais de 500 anos, né, onde quase 400 construído a partir da escravidão negra, né? Esse é o país. Quase 400 dos poucos mais de 500 anos. Esse é o país onde nós estamos. Como a herança dessas histórias se reflete nas instituições, né? Quando a gente olha as instituições e vê que nós temos sempre um mesmo perfil de pessoas nos lugares de liderança, o mesmo grupo sendo excluído, né, os mesmos segmentos sociais serem alvo de violência, né? Então, o conceito é como é que a gente retoma, né? Retoma as instituições. Como é que a gente faz um diagnóstico? Como é que a gente faz ali dentro um censo, por exemplo, né? Como é que a gente muda práticas de recursos humanos, como é que a gente muda processos de entrada, processos de promoção, para que a gente contemple todos os segmentos sociais. Como é que a gente faz isso? No próximo bloco... Se a gente não falar sobre isso agora, nós vamos ver em 2023 novamente as ameaças contra as mulheres negras, trans, quilombolas, indígenas, vistas como pessoas que não poderiam estar no parlamento. Todos nós já ouvimos que o Brasil é o país da diversidade, de povos, de culturas. Mas como foi que diversidade passou a significar desigualdade? Falar em políticas de diversidade e equidade é abordar algo que vai além da variedade de aparências, histórias e culturas. Vai além da diferença. O diverso, o diferente, é definido a partir da comparação com o que é considerado a referência, o universal, comumente o padrão europeu, branco, cisgênero, da classe dominante. A variedade de vozes reivindicando um outro modelo de país pressionam por mudanças em direção a relações mais cooperativas, solidárias, equitativas e justas entre os diferentes grupos sociais. Um outro conceito de desenvolvimento que considere e contemple a todos os brasileiros. Eu gosto muito de uma perspectiva de Angela Davis, que não são as pessoas isoladamente que praticam a violência. As instituições são violentas.
elas vão criando uma certa naturalização de comportamentos violentos no cotidiano. Vai virando natural aquele comportamento violento. Então, pensar em instituições mais equânimes, com ambientes de trabalho mais justos, que tenham a ver com o perfil da sociedade onde a gente está incluída, com atendimento, com produtos, com serviços, que respeite e contemple todos os diferentes grupos sociais. Quando a gente tem instituições que têm este tipo de perfil, de funcionamento, a gente está interferindo na construção de uma sociedade mais democrática, né? Então, menos violenta. Então, assim, o conceito com que Angela Davis trabalha é que trabalhar com as instituições faz diferença para a sociedade geral maior, para o executivo, para o legislativo, para o judiciário, para as grandes empresas, as universidades. São instituições que não poderão exercer o seu papel se elas mesmas continuarem com um único perfil. Por exemplo, quando você olha o judiciário, ele é essencialmente masculino e branco. Então, eu preciso ter lá as mulheres, eu preciso ter lá os diferentes segmentos sociais para que as questões que afetam as mulheres, que afetam os negros, indígenas, quilombolas, sejam tratados. Encontrar novas legislações, encontrar novas políticas, novas práticas que possibilitem reconstruir o tecido social que está tão esgarçado pelas violências, esgarçado pelas desigualdades, né? E reconstruir também esse lugar, né, onde estamos, de tal maneira que a gente não tenha mais Brunos nem Dons assassinados, né, porque aqueles que estiverem cuidando do meio ambiente, aqueles que estiverem protegendo, fiscalizando, nos interessam também. São parte de todos nós, né? Também um país onde as protetoras de direitos humanos não sejam alvo de violência como a gente tem visto. Uma violência crescente. É um dos grupos, quer dizer, Marielle Franco é uma mulher fundamental para todos nós nos lembrarmos permanentemente como é difícil a tarefa de cuidar de direitos humanos aqui no Brasil. As parlamentares negras e trans sofreram violências muito grandes. Quando a gente vai observar estudos que a Oxfam fez, que o Instituto Marielle Franco fez, a violência contra elas, a ameaça de morte, chamar de macaca, dizer que ali não é lugar dela, bom, então é lugar de quem ali? Que não pode estar no parlamento, que não pode estar no executivo. Se a gente não falar sobre isso agora, nós vamos ver novamente as ameaças contra as mulheres negras, trans, quilombolas, indígenas, vistas como pessoas que não poderiam estar no parlamento, que não poderiam estar fazendo as leis, que não poderiam estar no executivo. Então, diversidade, equidade, democracia andam juntos. Esses atos antidemocráticos, ele tem muito a ver com uma sociedade que não consegue aceitar a diversidade que a constitui. Como considerar e respeitar as diferenças e, ao mesmo tempo, pensar numa sociedade justa para todos? Já em 1932, no mundo pós-guerra mundial e às vésperas da Segunda, o físico Albert Einstein fazia esse questionamento. Numa carta ao psicanalista Sigmund Freud, Einstein questiona o porquê da necessidade da guerra. Diz Einstein: é possível controlar a evolução da mente do homem de modo a torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destrutividade? Aqui, somente falei das guerras entre nações, aquelas que se conhecem como conflitos internacionais.
Estou, porém, bem consciente de que o instinto agressivo opera sobre outras formas e em outras circunstâncias. Penso nas guerras civis, por exemplo, devidas à intolerância religiosa em tempos precedentes. Hoje em dia, contudo, devidas a fatores sociais. Ademais, também nas perseguições a minorias raciais. E a provocação de Einstein foi: por que a guerra? E aí ele tinha um incômodo muito grande, porque ele dizia que os maiores produtores e exportadores de armas bélicas do mundo estavam dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, ele falava, esses estados que deveriam evitar conflitos, evitar guerra, estão dentro do Conselho de Segurança, né? E então Einstein provoca o Freud, que responde: se você tem um impulso, o instinto da morte prevalecendo, é com o Eros, é com a vida que você retoma, vamos dizer, a civilidade, né? E aí é bastante interessante também que o Einstein, quando ele provoca Freud, ele fala o seguinte: para alcançar a paz em determinadas sociedades, a estratégia tem sido transferir a guerra para outras sociedades. A classe dominante possui as escolas, a imprensa e, geralmente, também possui todos os equipamentos que constroem a comunicação social. Freud responde à carta a Einstein, argumentando que um princípio geral na história da humanidade é que os conflitos de interesses entre os humanos são resolvidos pelo uso da violência. Os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e a unir, e que denominamos eróticos, eros, e aqueles que tendem a destruir e matar, thanatos, instinto agressivo ou destrutivo, amor e ódio, atração e repulsão. Para tornar possível uma ação humana, há de existir uma combinação desses motivos compostos. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, contrapõe-se o seu antagonista, Eros, o instinto da vida. E é neste contexto que tudo o que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os humanos conseguirá atuar contra a guerra. É o desenvolvimento da civilização, é a ampliação dos nossos laços, de nossa condição humana, que cria condições contra a guerra. Então, essa perspectiva tão interessante, né? De que a gente não vai poder evitar ter dois instintos, o de vida e de morte, sempre dentro da gente, mas quando a morte prevalece, quando a morte está na frente, é com a vida. E aí, neste sentido, é uma coisa bastante interessante que Freud também traz, é que quanto mais civilizado um povo, menos é a guerra a saída que ele encontra para as tensões sociais. Então, ele traz essa questão da civilização como um ponto fundamental, que vai muito de encontro com os valores africanos, valores que a gente poderia ter aprendido mais com eles, que são valores que remetem à construção coletiva, que remetem à humanização, que remetem à oralidade, à importância da palavra, a palavra como cura, a escuta que vem disso, né? Que são valores muito importantes, a nossa força vital, né? Nosso corpo como valor fundamental, a ancestralidade, né? Então, a história que nos atravessa, aquilo que a gente herda e aquilo que a gente deixa de herança para os que virão. É muito interessante também quando, em 2015, a Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo e pelo Bem Viver levou 50 mil pessoas em Brasília, e Bem Viver era uma das propostas, né? Quer dizer, qual é o conceito que queremos?
como orientador de um outro Brasil que não seja esse violento. E é o bem viver, é a recuperação da relação entre as pessoas, da relação saudável, né, entre as pessoas, e do cuidado com o nosso planeta e com o meio ambiente como elementos muito importantes. Vamos dizer, a expressão da civilização, né? Então, quando a gente vê aqueles países tidos como desenvolvidos e civilizados, fazendo o tempo inteiro esse exercício de guerra, a gente também tem que pensar no que é que está por trás da violência contra essas mulheres negras que se tornam parlamentares, que estão no executivo e que são colocadas de uma maneira inferiorizada. De um lado, o civilizado, entre aspas, está provocando a guerra. De outro lado, aquelas que vêm com uma agenda de direitos humanos, uma agenda de respeito aos diferentes grupos humanos que compõem a sociedade brasileira, as diferentes religiões que têm sido muito atacadas, né? As religiões de matriz africana, dessas parlamentares, essas mulheres no executivo, essas mulheres negras quilombolas, aquelas têm sido tratadas como seres humanos inferiores, como macacas, né? Quer dizer, então dá para a gente compreender um pouco, né, o que de verdade incomoda. Essa agenda que incomoda alguns segmentos. Essa agenda de humanização, que no mesmo país onde cresce a violência, cresce essas vozes dizendo: a gente quer um país democrático, a gente quer um país para todos os brasileiros, a gente quer o Estado de Direito valendo. Então, essas forças estão convivendo, as tensões estão aí, as possibilidades de saída também, né? Enxergar essa violência criticamente, e é fundamental para a gente encontrar outro caminho. No próximo bloco... Qual a herança que tem dessa história no mundo? Herança simbólica, herança concreta, que faz com que negros e brancos estejam em lugares diferentes na sociedade. O passado do nosso país impacta na vida de quem vive nele hoje. As instituições e até ações individuais reproduzem modelos que perpetuam desigualdades, privilégios. Como, então, quebrar essa cadeia de exclusão e sofrimento? Como fazer da luta pela sobrevivência uma luta pelo bem-estar coletivo? Edgar Morin acredita que alcançar a cidadania terrena passa necessariamente por ensinar a compreensão. Compreender significa identificar-se com o outro, projetar-se no outro, respeitar as diferenças. Para Morin, uma das principais incompreensões é o racismo. Como superar o racismo? O que as pessoas precisam aprender, Cida, para superar essa importante incompreensão? Não é só uma questão de incompreensão, mas o compreender toda a situação é fundamental. Eu concordo com Morin, mas é uma luta de poder muito grande que acompanha a história. Uma relação de dominação, uma relação de exclusão e de expropriação que atravessa a história do país, né? E não só do Brasil, de tantas outras partes do mundo, e que exige que a gente entenda verdadeiramente qual a herança que tem dessa história no mundo, herança simbólica, herança concreta, que faz com que negros e brancos estejam em lugares diferentes na sociedade. Exige a gente resgatar essa história, compreender nosso lugar enquanto negro, nosso lugar enquanto branco, que se beneficia dessa história. Independe de qual lugar nosso pai ou nosso avô
ocupou nesse processo, né? Quem nasce negro tem neste país, ou negra, tem um determinado tipo de tratamento desde a infância, passa pela escola, mercado de trabalho, relação com a polícia, saúde. Quer dizer, ser negro faz diferença, né? E poder entender o que acontece com a população negra e poder se perceber como branco também, eu acho fundamental. Quer dizer, qual é a herança branca, né? Quanto o ser branco, fazer parte do grupo branco, que foi o grupo que escravizou no país, tanto simbolicamente como concretamente, como isso está no Brasil hoje, como essa violência que todo mundo quer virar logo a página, mas não tem como. 4/5 da nossa história foi de violência racial, né? Compreender isso passa por resgatar a história, né? Por reescrever coisas que foram escritas e que foram negadas e esquecidas, por reconhecer os diferentes lugares políticos, econômicos, sociais, na educação, no trabalho, na saúde, que marcam essas populações hoje, reconhecer o ontem no hoje e, a partir daí, proceder a mudanças que nem sempre são fáceis, porque também implica para a população, para determinados segmentos, principalmente para a elite, mas não só, de não ser mais beneficiado, né? Abrir mão de benefícios que a população branca tem quando exclui a população negra, né? Então, quando a gente tem mudança nesse território, incomoda muito quem, de alguma maneira, se beneficia com esse sistema. Cida, eu queria que você pudesse dizer um pouco para a gente sobre o mito da meritocracia, né? Então, o princípio segundo o qual, né, a meritocracia, o meu esforço, o meu empenho, o meu engajamento vai me levar para o lugar que eu quero, independentemente do contexto em que eu vivo. E entendendo, né, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, qual que é o impacto da gente ainda perpetuar esse mito, principalmente nos discursos dentro das organizações e empresas? Essa foi a forma de se responder às desigualdades e continua sendo ainda. Toda vez que você está numa instituição, e aí pode ser uma instituição pública, privada, da sociedade civil, sempre a resposta, quando você diz da situação de desigualdade dentro daquela instituição, das exclusões, de mulheres negras, de negros, você sempre ouve que o sistema daquela instituição é meritocrático. Quem está lá merece, né? Entrou por merecimento. E não é que as pessoas não mereçam, não é disso que estamos falando. Mas muitos outros merecedores não tiveram a mesma chance. Além do que, a trajetória dos diferentes grupos, negro, branco, feminino, quilombola, indígena, é muito diferente. Alguns grupos não acessam certos tipos de informações, de equipamentos, de escolas, não tem na sua trajetória elementos que favoreçam eles estarem bem em determinados tipos de organização, que exigem ali o inglês, que exigem um certo conhecimento de códigos institucionais, que é um modo de proceder, um modo de lidar com liderança dentro da instituição. Então, essas pessoas não tiveram esse acesso. Isso é visto como uma não competência, quando, na verdade, você não teve, na sua trajetória, acesso a esse tipo de código, de informação, que favoreceria o seu encarreiramento, por exemplo, dentro de uma dada instituição, né? E a minha pergunta é: nós, mulheres negras, historicamente, sempre participamos da vida política das organizações, seja em África, sociedades matriarcais,
irmandades que cuidavam do povo em África, nos quilombos, seja no Brasil, comunidades que sempre se preocuparam com o bem coletivo, com a coletividade, as irmandades que cuidavam dos escravizados depois do sequestro forçado de África para cá. Nós, mulheres negras, sempre fomos protagonistas da nossa história. Somos pela nossa diversidade, apresentando projetos políticos, dialogando com o poder público, negras de ganho, negras no dia a dia, revolucionárias, guerreiras, mães sozinhas, chefes de família, mulheres negras sempre presentes. Nós entregamos para o STF uma carta pedindo o fim do racismo, o fim do sexismo, apresentando um projeto político que nós acreditamos, que vem da cosmopercepção africana, que é o bem viver. O bem viver é um conceito dos povos indígenas e quilombolas, que significa o bem-estar coletivo, a coletividade. Qual o nosso desafio, amiga, irmã, doutora? Para que a gente consiga sensibilizar o poder público para atender um outro projeto político que passa por um bem coletivo. Qual que é o caminho? Como implantar o bem viver numa política pública no Brasil? E você traz o bem viver como política pública, quando eu penso no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é aquele que pode ser acessado pela grande maioria da população brasileira, em particular da população negra, que só tem o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público como alternativa quando adoece. Eu penso, ou quando eu penso na educação, eu penso que o que a gente pode alterar no caminho do bem viver é efetivamente desenhar, como nós temos feito, como é que tem que ser essa política, né? Escolher pessoas dos diferentes grupos para ocupar o parlamento, para estar dentro do executivo, para que a gente possa efetivamente implantar, né, sistemas capazes de atender a todos nós. Eu penso a importância de trazer esse tipo de debate para o ensino, né? Quer dizer, esse lugar da política pública, a gente precisa de um estado de bem-estar forte, de bem-estar social, porque a maior parte da população brasileira hoje, né, vive uma situação de penúria, de fome, com seus direitos todos derrubados, com as suas redes de proteção todas que nós construímos ao longo dos anos. Atualmente, elas estão todas derrubadas, a gente não tem mais a proteção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nós temos sucateamento nos nossos órgãos públicos, na educação, na saúde. A retomada disso, né, ela é fundamental. E todas as forças sociais possam entrar juntos na construção de uma sociedade onde o bem viver seja regra, né? No próximo bloco, o Ubuntu também traz eu sou porque nós somos. Então, se eu sou atingida na minha humanização, todos nós somos, não tem saída. Estamos num tempo em que a humanidade se vê ameaçada por problemas climáticos, econômicos, desigualdade e violência social. Como nós, inquilinos da Terra, podemos nos unir em torno destes dilemas que afetam nosso destino comum. Questionar funcionamentos institucionais, lugares sociais e rever ações individuais. Para além do diagnóstico, muitas soluções já estão sendo pensadas e podem reverberar numa transformação que leve ao bem viver. Boa noite, meu nome é Davi. Eu queria saber a sua opinião sobre, agora, o setor privado, sobre algumas políticas afirmativas que empresas vêm fazendo como processos seletivos para determinados grupos que acabam gerando alguma polêmica na sociedade. Eu acho que elas são fundamentais.
O Daniel Teixeira, que trabalha no CERT, ele tem trazido muito o capítulo 170 da Constituição, em que está definido que, mais do que assegurar oportunidades iguais para todas as pessoas, as organizações públicas e privadas têm o dever de promover a equidade, né, de combater a desigualdade. Então, acho que tem esse lugar, tem lugar da ação afirmativa, que é uma luta do movimento social há muitos anos, né, e que a gente tem visto como ela é efetiva, né? Você vê que com as cotas no ensino superior, triplicou a presença de jovens negros nas universidades federais, mas também impactou a presença de jovens brancos, de indígenas. Então, as ações afirmativas, elas são fundamentais para alterar a realidade que a gente tem hoje, né? Porque você tem todas as instituições funcionando de uma maneira que suas ferramentas, seus programas internos, eles levam a instituição a prosseguir como ela está, como ela é hoje na atualidade, entendeu? Então, quase que ela se repete, traz os mesmos perfis para os lugares de liderança, então exclui os mesmos grupos, tem produtos e serviços que não atendem a população da mesma maneira, né? Então, eu acho que a ação afirmativa ela é um principal caminho e deveria ser democratizado, digamos assim. Enquanto as instituições não refletissem a diversidade que compõe a sociedade brasileira, a gente deveria ter ação afirmativa na educação, na saúde, no trabalho. Eu acho que isso é o que pode... Porque tem uma certa concretude, entendeu? Você tem um caminho, você tem uma legislação que vai acompanhar aquilo, você tem métricas que vai ver do mês passado para esse mês se está tendo mudança, né? Então, o que eu preciso aprimorar? E você tem um trabalho de ampliação da consciência das pessoas envolvidas com isso. Meu nome é Bernardo Neiva. Nós vivemos numa sociedade que tudo é construído com base em visões e na realidade feita por homens brancos, cis, de classe média, enfim, um homem médio. E esses, ao longo do tempo, criaram as leis sobre aborto, criaram as leis sobre mulheres, criaram as leis sobre como as polícias devem agir na periferia, ou seja, criaram todas as leis que não têm nada a ver com a realidade que eles conhecem. E isso causa um caos, né? E você levantou uma coisa muito interessante, que foi a prevalecência de mulheres negras, de transexuais, de gays, de homens negros, em visões de poder. Então, eles têm uma grande missão aí, né? O que a gente deve esperar dessa desconstrução, né? Eu acho que a primeira medida deles é se manter vivos, né? Porque quando começa a ter uma ameaça de mudança, amplia muito a violência. Então, é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa pensar, que é a sobrevivência. Vai ameaçar muito os lugares de poder, quem está ocupando os lugares de poder, e precisaremos todos, coletivamente, toda a comunidade, estar junto mesmo, estar atento, estar vigilante sobre a segurança dessas pessoas, desses parlamentares, desse executivo. Todos nós temos a voz, entendeu? Nos manifestarmos frente à violência. Eu acho fundamental a gente fazer isso, fortalecer essas lideranças parlamentares no executivo, fortalecê-los e contribuir mesmo com as nossas concepções, assim, com essa construção enquanto construção coletiva, né? Eu sempre penso que é um caminho.
é o caminho melhor, esse caminho coletivo e plural, mas ele também é um caminho inteligente, entendeu? São várias perspectivas ao mesmo tempo, né? Para olhar para um mesmo problema que o país está vivendo, o desmatamento na Amazônia, o impacto da pandemia sobre a educação pública. Então, a gente tem alguns problemas para enfrentar conjuntamente hoje no Brasil, que, com mais plural for as perspectivas, mais chances a gente tem de encontrar saídas inventivas que ajudem a sociedade a avançar. E eu acho que é justamente por isso, porque a gente vai tirar algumas pessoas do lugar de encarar o Estado como um lugar de extração de riqueza, de extração de recursos, quando a gente vai pressionar o Estado para cumprir seu papel, né, de assegurar o bem-estar público também, é nesse momento que a gente vai ter que cuidar mais da nossa sobrevivência e da sobrevivência dessas pessoas em lugar de legislar, né, em lugar de fazer valer as leis no Brasil, né? Eu acho que proteger e assegurar proteção para essas pessoas é uma das coisas que eu acho que tem que estar na ponta da nossa atuação. Eu acho bem interessante a gente olhar para o Ubuntu por quanto pode contribuir conosco aqui, né? Esse conceito que pensa uma ponte histórica entre o passado de uma sociedade profundamente dividida, por exemplo, como na África do Sul, né? Naquele momento do apartheid, né? Onde tinha um sofrimento incalculável, uma injustiça e a possibilidade de um futuro livre dessa opressão. O Ubuntu apareceu e foi utilizado na luta contra o apartheid, e ele foi um elemento muito importante. Ele traz um grau de preocupação com a humanização da sociedade, no sentido de se tornar mais humana mesmo, né? O Ubuntu também traz eu sou porque nós somos. Então, se eu sou atingida na minha humanização, todos nós somos, não tem saída, né? Também está no Ubuntu esse valor da comunidade como um lugar de amparo ao humano, né? Como um lugar de pertença para todos, para todes, né? Então, esse sentimento de que todos nós pertencemos a uma dada sociedade, e o que afeta um afeta a todas as pessoas. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Todas as instituições têm na sua direção, principalmente, majoritariamente, pessoas brancas. Então, o pacto narcísico sempre foi um conceito de pacto de fortalecimento entre iguais. Isso é um pacto da branquitude, é uma transmissão ao longo do tempo desses lugares de prestígio e de poder.